Olá, seja bem-vindo ao canal. Estamos de volta e dando sequência ao nosso tema depressão. Hoje nós vamos falar das causas, sintomas e dos subtipos de depressão. Roda a vinheta, diretor, porque tá no ar mais uma etapa do nosso tema depressão. E voltando aí sobre o nosso tema, aprendemos na publicação anterior sobre crise de ansiedade, que ela é confundida aí também com a depressão. E hoje, nesse momento, vamos nos aprofundar um pouco mais sobre sintomas, subtipos, enfim, a gente vai aprender mais coisas sobre o nosso tema depressão. Vamos lá. Na etapa de agora, vamos passar para as causas da depressão. Causas da depressão. Então, o que pode causar a depressão, o que pode causar o desenvolvimento da depressão aí no indivíduo? Pode ser a genética, a bioquímica cerebral e eventos vitais. Vamos ver cada tópico agora. Genética, vamos aprender então sobre a genética. Estudos com famílias, gêmeos e adotados indicam a existência de um comportamento genético. Estima-se que esse componente represente 40% da suscetibilidade para desenvolver a depressão. Bioquímica cerebral. Há evidências de deficiência de substâncias cerebrais, chamadas de neurotransmissores. São neles a noradrenalina, serotonina e a dopamina, que são desenvolvidos na regulação da atividade motora, do apetite, do sono e do humor. Então, pode ser também um caos. E eventos vitais, que são eventos vitais estressantes podem desencadear episódios depressivos, naqueles que têm uma predisposição genética a desenvolver a doença. Então nós temos aí 3 possíveis causas para que o indivíduo desenvolva a depressão. Fatores de risco que contribuem para o desenvolvimento da depressão. E aí a gente tem mais coisa para frente que pode causar aí também o desenvolver da depressão. Histórico familiar, transtornos psiquiátricos, estresse crônico, ansiedade crônica, disfunções hormonais, dependência de álcool e drogas ilícitas, traumas psicológicos, doenças cardiovasculares, endocrinológicas, neurológicas, neoplasmas e entre outros. Conflitos conjugais e mudança brusca de condições financeiras, né? Então, o indivíduo também aí que está acostumado com um padrão, com um patamar de vida e de repente ele perde aquilo, também é um fator de risco que contribui, né, gente? Vamos falar então dos sintomas da depressão. Então tem alguns tópicos aí que são muito importantes para que você possa entender um pouco mais e trabalhar essa situação. Primeiro, o humor depressivo. O humor depressivo, a sensação de tristeza, autodesvalorização, sentimento de culpa. Acreditam que perdem de forma irreversível a capacidade de sentir prazer e alegria. Tudo parece vazio, o mundo é visto sem cores, sem matrizes de alegria. Muitos se mostram mais apáticos do que tristes, referindo o sentimento de falta de sentimento. Julgam-se um peso para outros familiares e amigos, invocam a morte como forma de alívio para si e familiares. Fazem avaliação negativa acerca de si mesmo e do mundo futuro e percebem as dificuldades como intransponíveis, tendo desejo por fim de um estado de um estado penoso. Pensamentos suicidas variam desde o desejo de estar morto até planos detalhados de se matar. Esses pensamentos devem ser sistematicamente investigados. Foi o que nós falamos lá no início sobre a questão aí do suicídio. Como o indivíduo começa a desenvolver essa tendência suicida, é a partir desse ponto aí o humor depressivo ele afeta muito forte a vida do ser humano. Segundo tópico, retardo motor, falta de energia, preguiça ou cansaço excessivo, lentidão de pensamento, falta de concentração, queixas de falta de memória, de vontade e iniciativa. Então, isso é mais um fato importante. Se você está percebendo isso no seu meio, na sua vida ou na vida de alguém próximo, é um dos sintomas aí que aquele indivíduo que você ou quem está próximo está desenvolvendo aí também a depressão. Insônia ou insonolência. A insônia geralmente é intermediária ou terminal. A sonolência está mais associada à depressão chamada atípica.
Apetite geralmente diminuído, podendo ocorrer em algumas formas de depressão, aumento do apetite ou com maior interesse por carboidratos e doces. Redução do interesse sexual, dores e sintomas físicos difusos como mal-estar, cansaço, queixas digestivas, dor no peito, taquicardia e sudorese. Então aí você vê vários sintomas que podem acarretar ou está acarretando a depressão no indivíduo. Agora a gente vai passar por uma outra etapa que também é muito interessante e você estudando o assunto você percebe como isso é extenso. A gente vai passar por subtipos de depressão. Tem algumas diferenças aí de depressão. Veja, o primeiro é a distimia. É um quadro mais leve e crônico. As alterações estão presentes na maior parte do dia. Todos os dias por no mínimo 2 anos. Podem ocorrer oscilações, mas prevalecem as queixas de cansaço, desânimo durante a maior parte do tempo. Geralmente se mostram como pessoas excessivamente preocupadas, que apresentam um sentimento persistente de preocupação. Alterações de apetite, libido e psicomotoras não são frequentes, mas é comum sintomas de letargia, falta de prazer pelas coisas que antes eram prazerosas. Na maioria dos casos se inicia na adolescência e no princípio da idade adulta. Segundo, depressão endógena. Caracteriza-se pela predominância de sintomas como perda de interesse ou prazer em atividades normalmente agradáveis. Piora pela manhã, falta de reatividade do humor, lentidão psicomotora, queixa de esquecimento, perda de apetite, importante perda de peso, muito desânimo e tristeza. Depressão atípica apresenta uma inversão dos sintomas. Aumento do apetite ou ganho de peso, dificuldade para conciliar o sono ou sonolência, sensação de corpo pesado, sensibilidade exagerada à rejeição. Responde de forma negativa aos estímulos ambientais. E aí nós temos a depressão sazonal. Caracteriza-se pelo início do outono ou inverno, pela remissão da primavera, sendo incomum no verão. A prevalência maior entre jovens que vivem em maiores latitudes. Os sintomas mais comuns são apatia, diminuição da atividade, isolamento social, diminuição do libido, sonolência, aumento do apetite, fissura por carboidratos e ganhos de peso. Para o diagnóstico desses sintomas, devem se repetir por 2 anos consecutivamente, sem quaisquer episódios não sazonais durante esse período. Precisa de um estudo mais aprofundado para poder classificar. Depressão psicótica é o quadro grave, caracterizado pela presença de delírios e alucinações. Os delírios são representados por ideias de pecado, doença incurável, pobreza e desastres iminentes. Pode apresentar alucinações auditivas. Depressão secundária, caracterizada por síndromes depressivas associadas ou causadas por doenças médico-sistêmicas ou por medicamentos. Então é muito importante ter muito cuidado com medicamentos tomados e consultar o médico regularmente. E por fim, depressão bipolar. A maioria dos pacientes bipolares inicia a doença com um episódio depressivo. E enquanto mais precoce o início, maior a chance de que o indivíduo seja bipolar. História familiar de bipolaridade, de depressão maior, de abuso de substâncias, transtorno de ansiedade são indícios de evolução bipolar. Então, para vermos como a doença ela desenvolve de várias formas. Ela pode ser genética, ela pode ser através do ambiente, de situações que a pessoa passa, porém em todos os casos, em todas as questões, precisa ser avaliado por médico. Então, se você, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, se você que está aí do outro lado, tem alguém ou está passando por alguma dessas situações, apresenta algum desses quadros, procure ajuda médica. Porque só um médico especializado vai poder te dar o apoio e te dar o tratamento adequado para que você consiga transpor essa dificuldade, para que você consiga transpor esse momento que você está vivendo e saiba que isso tem solução. Não é algo que você está passando e vai ficar eternamente. Basta você querer. Força, foco e fé. Acredite em você, que você pode vencer, que você pode transpassar toda essa dificuldade momentânea. Essa doença ela vai ter fim, assim como uma doença física.
essa doença emocional ela pode ter fim na sua vida. Então você que está acompanhando aí os temas depressão, nesses tópicos bem explicadinhos, não pode perder o próximo. No próximo nós vamos falar dos fatores que contribuem e vamos falar da anorexia. Hoje em dia a gente tem muita preocupação com o corpo e pouca preocupação com a mente. Então fica ligadinho porque no próximo tópico tem muita coisa bacana pra gente aprender e show depressão das nossas vidas. Segue minhas dicas para você e até logo! Doenças cardiovasculares endocrinológicas. Doenças cardiovasculares, depressão atípica. Apresenta uma sabe muito bem que o material ele influencia muito na vida sentimental das pessoas, na vida conjugal, enfim. Tem coisas aí que acabam afetando e qualquer situação acaba sendo motivo aí para... Nossa, parece que eu tô enrolando. E você então que está acompanhando as publicações, não perca o próximo tema. No próximo tema vamos falar sobre mais os tratamentos da depressão e vamos aprender também sobre fatores que contribuem, Anderson. É. Fatores que contribuem. Tá, esquece isso aí. Fecha.